Imagine acordar em 1342. Você não foi acordado pelo alarme suave do seu celular. Você foi arrancado do sono por um sino de bronze de 1 tonelada, martelando ordens a 500 metros de distância, tão alto que faz seus dentes vibrarem. Você não está em um colchão de espuma. Você está em um saco de palha no chão e algo pequeno e com muitas pernas acabou de correr pelo seu rosto. O ar que você respira não é filtrado. É uma sopa grossa de fumaça de madeira, fuligem e o cheiro inconfundível de 1000 pessoas. E seus animais vivendo sem encanamento. Você acha que o ar fresco do campo era bom? Pense de novo. Você conseguiria durar nem que fosse uma manhã? Então já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você abre os olhos, mas isso não ajuda muito. A escuridão dentro do seu casebre de um cômodo é quase total. Você não está em um quarto, você está em uma caixa de fumaça. No centro da sala, ou talvez contra a parede, há uma lareira aberta. Não uma lareira bonita de pedra com uma chaminé eficiente, mas sim um buraco no chão forrado de pedras. O fogo de turfa ou madeira verde nunca se apaga totalmente. Ele ardeu lentamente a noite toda, e agora o ar está tão espesso com fuligem oleosa que você pode, literalmente, sentir o gosto dela na sua língua. Seus olhos ardem e lacrimejam instantaneamente. O sino não para. Bong, bong, bong. É o toque das matinas, por volta das 5 da manhã. É o lembrete de bronze da igreja de que o dia de Deus começou e, portanto, o seu dia de trabalho também. Abaixo do sino, você ouve o grito de um galo tão perto que parece estar no seu travesseiro. E ele não está longe. Você se senta e o movimento faz farfalhar o seu colchão. Não é um colchão, é um saco de lona grosseira cheio de palha. E esta palha, você sabe, não é trocada há meses. É úmida do chão de terra batida e cheia de vida. A coceira começa imediatamente. Começa em seus tornozelos, sobe por suas pernas e se instala em seu couro cabeludo. Você se coça furiosamente. Pulgas, piolhos, percevejos, eles não são uma infestação, eles são seus companheiros de quarto. Uma parte tão normal da vida que você mal pensa neles, exceto quando eles mordem um lugar particularmente sensível. Você já está vestido, é claro. Você dorme com suas roupas de trabalho. É uma túnica de lã áspera e calças de lã. A lã tem um cheiro distinto quando está úmida e misturada com suor seco de uma semana. É um cheiro azedo, como queijo velho. Você se levanta e seus pés descalços tocam o chão. É frio, úmido e ligeiramente pegajoso. É terra batida. Você tropeça no escuro, passando por cima de formas adormecidas. Seus 3 irmãos, amontoados em outro monte de palha. Seus pais, roncando em uma estrutura de madeira ligeiramente elevada que eles chamam de cama. No canto, o galo que te acordou grita novamente de dentro de sua gaiola de vime. Manter os animais valiosos dentro de casa no inverno impede que sejam roubados ou que congelem. Também contribui para o buquê complexo do cômodo. Seu pai resmunga. É sua vez de buscar a água, a primeira tarefa do dia. Você pega os 2 baldes de madeira pesados perto da porta. Você tateia a fechadura de madeira. Você abre a porta e você para. O cheiro bate em você como se você tivesse sido socado no rosto por um gigante. Se o ar dentro de casa era uma sopa de fumaça e corpos não lavados, o ar lá fora é uma agressão em nível de guerra química. É uma mistura complexa e revoltante que seu cérebro do século XXI mal consegue processar. É o cheiro de 1000 penicos sendo esvaziados das janelas dos andares superiores exatamente neste momento. É o cheiro de excremento humano e animal.
amônia, palha podre, restos de vegetais em decomposição e o odor metálico de sangue vindo do beco do açougueiro, a 3 ruas de distância. O cheiro do curtume, onde peles de animais são encharcadas em urina para amaciar o couro, paira sobre tudo como um miasma azedo. Você mal dá um passo para fora e ouve o grito: Gardes Leal! É francês. Significa cuidado com a água. Mesmo que você esteja em Londres ou York, o aviso é em francês chique. Você instintivamente pula para trás, pressionando-se contra a parede de pau a pique de sua casa, no exato momento em que um arco líquido, escuro e fedorento, cai do 3º andar da casa do outro lado da rua. Ele atinge o centro da rua com um respingo espesso e nauseante. Você acabou de evitar o banho matinal de outra pessoa. Você respira pela boca, o que não ajuda. O gosto é quase tão ruim quanto o cheiro. Você pisa na rua. Não há calçada, não há asfalto, não há paralelepípedos. Há apenas lama, mas não é lama de jardim. É uma substância preta, grossa e pegajosa. Ela tem talvez 30 centímetros de profundidade em alguns lugares. Esta lama é uma mistura de terra, cinzas de lareira, jogadas ali todas as manhãs. Restos de comida, palha usada como cama de animais e o conteúdo de todos aqueles penicos. A rua inteira é essencialmente uma fossa a céu aberto. Você tem sapatos simples de couro, que ficam encharcados instantaneamente, ou tamancos de madeira que o elevam alguns centímetros, mas são terrivelmente escorregadios. A lama suga seus pés a cada passo, e você sente a umidade fria e sem dúvida contaminada encharcando suas meias de lã. Agora, a visão. Você olha para cima. As casas medievais, especialmente nas cidades lotadas, são famosas por seus andares superiores que se projetam para fora, os jetes. Cada andar é maior que o de baixo. Isso era uma forma inteligente de ganhar espaço, já que você só pagava imposto pelo tamanho do térreo, e uma forma terrível de conseguir luz solar. No 3º ou 4º andar, as casas de lados opostos da rua quase se tocam, criando um túnel permanente. A luz do sol raramente ou nunca atinge o chão lamacento. É um mundo de sombras perpétuas. O barulho está aumentando. O martelo rítmico do ferreiro. O grito dos vendedores montando suas barracas na praça. Peixe fresco! Fresco! Esta manhã! Um homem grita, embora o cheiro sugira que esta manhã foi na semana passada. E o ranger ensurdecedor de uma carroça de madeira sendo puxada por bois, suas rodas afundando quase até o eixo na lama da rua principal. E os animais? Eles não estão em fazendas distantes, eles estão aqui. Um porco enorme, usando uma coleira de madeira para não conseguir passar por cercas, passa correndo por você. Este porco é o seu gari honorário. Ele está comendo alegremente uma pilha de restos de peixe e vegetais podres que alguém jogou pela janela. Galinhas ciscam na lama. E os ratos? Ratos do tamanho de pequenos gatos. Eles não fogem de você. Você é apenas mais um obstáculo. Eles passam correndo por seus pés, indo para algum banquete recém-descartado. Você tem uma missão: água. Você aperta os baldes de madeira e começa a difícil jornada até a fonte. Você pode ir ao poço público, mas a fila já deve estar com 20 pessoas. Você vai ao rio. Você chega à beira do rio que atravessa a cidade, o Tâmisa, talvez, e você olha para a sua fonte de água potável. A água está marrom escura, turva e lenta. Você vê, logo acima de onde você está, os tintureiros. Eles estão despejando grandes tonéis de líquidos químicos coloridos, feitos de coisas como urina e líquen, diretamente na correnteza. Um pouco mais acima está o matadouro. O sangue e as entranhas dos animais de ontem estão sendo lavados no rio. As lavadeiras estão mais abaixo, batendo roupas sujas na mesma água. Você sabe vagamente que esta água te deixa doente. É por isso que você raramente a bebe pura. Mas você precisa dela. Você precisa dela para o mingau. Você precisa dela para fazer a cerveja fraca,
a bebida do café da manhã, que é segura porque a fermentação mata a maioria das bactérias. Você suspira. Você mergulha seus baldes na água turva, tentando evitar um pedaço de lixo flutuante que parece suspeitamente com um gato morto. Você levanta os baldes pesados, seus braços queimam. Agora você só precisa fazer a jornada de volta, carregando 20 quilos de água poluída, patinando na lama espessa, desviando dos porcos e dos ratos, ouvindo os gritos dos vendedores e tentando, acima de tudo, não olhar para cima no momento errado. São 6 da manhã e o seu dia ainda nem começou. Você finalmente consegue voltar, balançando o pesado balde de água turva do rio por cima da soleira da porta. Seus braços estão queimando pelo esforço. Você coloca o balde com um baque surdo no chão de terra batida. A cozinha é apenas o buraco de fogo no centro da sala. Sua mãe já está acordada, de joelhos, soprando as brasas para que voltem à vida. O cheiro de fumaça velha e madeira úmida se intensifica. Ela faz um gesto com a cabeça em direção à água que você trouxe. Você pega uma tigela pequena de madeira, mergulha-a no balde e consegue talvez meio litro de líquido. Você joga isso no rosto. A água está chocantemente gélida. Você prende a respiração. Ela cheira vagamente a peixe, lama e algo mais. Algo que seu cérebro moderno gritaria ser esgoto, mas que para você é apenas o cheiro do rio. Você não tem um sabonete em barra cheiroso. Sabão é um luxo. Se você tiver sorte, sua família tem um pedaço de sabão de lixívia, um bloco grosseiro e cáustico feito de cinzas de madeira e gordura animal, provavelmente de porco. Ele é mais usado para lavar as roupas de lã do que para o corpo, porque arde. Mas você o usa mesmo assim. Você esfrega as mãos vigorosamente, tentando tirar a lama da rua de debaixo das unhas. Você passa o sabão no rosto, que imediatamente protesta com uma sensação de queimação. Você enxágua rapidamente com outra mão cheia de água fria e se seca no que parece ser a única toalha da família. Um pedaço de linho áspero, já úmido do uso do seu pai e que cheira levemente a mofo. Este é o seu banho do dia. Você está agudamente ciente do seu próprio cheiro corporal. É o cheiro almiscarado de lã, o odor azedo de suor seco de vários dias e, acima de tudo, o cheiro penetrante da fumaça de madeira que gruda em você, no seu cabelo e nas suas roupas como uma segunda pele. Mas aqui está a parte realmente estranha para sua mente moderna. Ninguém se importa. Você não nota o cheiro dos seus irmãos amontoados no colchão de palha e eles não notam o seu. É o cheiro humano padrão. É o cheiro da vida, o cheiro de um corpo que trabalha. Para você, o cheiro limpo e artificial de um desodorante antitranspirante ou de um sabonete líquido de lavanda seria, na verdade, alarmante, químico e profundamente estranho. O seu normal é o odor de corpos aquecidos e não lavados. Você provavelmente já ouviu o mito de que as pessoas na Idade Média nunca, jamais tomavam banho, que passavam a vida inteira, do nascimento à morte, cobertas de uma crosta de sujeira. Isso é um exagero, mas não muito longe da verdade. O problema não é que você odeie estar limpo. O problema é que tomar um banho completo, uma imersão de corpo inteiro, é um evento. É um luxo monumental. É demorado, incrivelmente trabalhoso e, francamente, um pouco suspeito aos olhos de Deus. O padre local, em seus sermões de domingo, está sempre falando sobre os perigos da carne e as vaidades do mundo. E os banhos, especialmente os banhos públicos, são vistos como antros de pecado. A igreja, lembrando-se da decadência de Roma, olha com enorme desconfiança para a nudez pública, para o relaxamento, para o vapor e o prazer. Eles associam tudo isso à preguiça, à luxúria e à doença. Você já ouviu as histórias de que as casas de banho, conhecidas como estufas ou stews, são, na verdade, apenas fachadas para bordéis. E, em muitos casos,
Você ouviu dizer que isso é absolutamente verdade. Mas digamos que você tenha alguns trocados extras. Ou talvez seja uma ocasião especial, como um casamento ou um festival. Você decide que precisa mais do que apenas um rosto molhado. Você vai à casa de banho pública. Você paga uma pequena taxa na entrada e entra em uma sala grande, escura e muito barulhenta, cheia de vapor. A fumaça da lareira central, usada para aquecer os caldeirões de água, mistura-se com o vapor, tornando o ar quase irrespirável. As pessoas não estão lá apenas para se lavar, elas estão socializando. É o clube, o bar e o spa, tudo em um só lugar. Você vê homens e às vezes mulheres, em sessões separadas ou nem tão separadas assim, sentados em grandes tinas de madeira, comendo. Sim, você leu certo. Comendo dentro da banheira. Alguém lhe passa uma bandeja de madeira que flutua na água, contendo pão, um pedaço de queijo e uma caneca de cerveja. Você se acomoda na água quente e decididamente turva, uma água que já foi usada por talvez 10 ou 15 pessoas antes de você naquela manhã. Você relaxa, conversa sobre o preço do trigo, reclama do xerife local. Em um canto, um barbeiro cirurgião está oferecendo seus serviços e você vê um homem tendo um dente arrancado ali mesmo, no meio do vapor, enquanto outros tomam banho. É relaxante, mas não é exatamente higiênico para os seus padrões. Mas essa é uma experiência rara. O mais provável é o que você chama de o banho anual. Digamos que é a véspera da Páscoa, ou talvez o solstício de verão. É hora da grande purificação da família. O processo começa de manhã cedo. Você e seus irmãos têm que arrastar a tina de madeira do galpão, se vocês tiverem um, ou de trás da casa. Ela é enorme, mais parecida com um barril cortado ao meio. É pesada, cheia de farpas e provavelmente vaza. Vocês a colocam no meio do seu casebre de um cômodo, perto o suficiente do fogo para que a água não congele instantaneamente, mas longe o suficiente para que a própria tina não pegue fogo. Agora, o verdadeiro trabalho, a água. Você precisa de, digamos, 80 a 100 litros de água para encher aquela tina até um nível decente. O balde que você carregou esta manhã tinha talvez 10 litros. Isso significa que você e seus irmãos terão que fazer 8, talvez 10, viagens de ida e volta ao rio poluído, carregando baldes pesados, desviando dos porcos, dos excrementos e dos gritos de gardelot. Isso leva, no mínimo, 2 horas de trabalho pesado. A casa inteira agora está cheia de baldes de água fria e suja, e o chão de terra batida já virou lama. Agora, você precisa aquecer essa água. Você não tem um aquecedor elétrico ou a gás. Você tem o fogo. Você enche todos os caldeirões de ferro e panelas de barro que a família possui com a água do rio e os coloca precariamente sobre as chamas. A casa, que já era enfumaçada, agora se torna um inferno de fuligem. A fumaça é tão densa que seus olhos lacrimejam sem parar e você tosse seco. Leva mais 1 hora para aquecer a primeira rodada de água. Você a despeja cuidadosamente na tina. Ela mal cobre o fundo e já está ficando morna. Você repete o processo. Mais viagens ao rio, mais fumaça, mais espera. Finalmente, depois de quase meio-dia de trabalho exaustivo, a tina está cheia de algo que se assemelha à água morna e lamacenta. É hora do banho. E claro, existe uma hierarquia estrita. Seu pai, o chefe da casa, vai primeiro. Ele entra, senta-se na água cinzenta, esfrega-se com o sabão de lixívia e sai pingando no chão. A água agora está visivelmente mais escura. Em seguida, vai sua mãe. Depois, seu irmão mais velho. Depois o próximo. Finalmente, é a sua vez. Se você for o filho mais novo, você é o último. Você entra na água. Ela está fria. Ela não é mais transparente. É uma sopa opaca de cinzas, sujeira, fuligem, sabão de lixívia e a sujeira acumulada de toda a sua família.
mas é o mais molhado que você esteve o ano todo e é estranhamente reconfortante. É exatamente aqui que você entende de onde vem o famoso ditado: não jogue o bebê fora com a água do banho. Se houvesse um bebê de verdade para tomar banho depois de você, ele literalmente se perderia na escuridão daquela água. Por causa desse esforço monumental, no dia a dia, você não toma banho, você se esfrega. Você usa um pedaço de linho áspero para esfregar a pele vigorosamente, quase como se estivesse se lixando. O linho, usado como roupa de baixo, se você tiver a sorte de ter uma, era considerado o sabonete medieval. Acreditava-se que o tecido absorvia as impurezas, os óleos e a sujeira do corpo. Você troca sua roupa de baixo de linho, talvez uma vez por semana, muito mais frequentemente do que sua túnica de lã externa, talvez uma vez por estação. Você termina de secar o rosto no pano úmido da família. Você usou sua preciosa e contaminada água do rio. Você se sente, honestamente, exatamente tão sujo quanto antes. Mas agora seu rosto está frio e repuxando por causa da lixívia. Você olha para o resto da água no balde principal, sabendo que ela será usada mais tarde para ferver o mingau de aveia ou a cerveja fraca. Você dá de ombros. A ideia de um banho quente, borbulhante e perfumado é uma fantasia tão distante e ridícula quanto a ideia de voar até a lua. Você se vira para o fogo, ainda sentindo o ardor do sabão de lixívia e o frio da água do rio no seu rosto. Sua mãe está agachada perto do caldeirão de ferro preto que fica permanentemente pendurado sobre as brasas. O cheiro de fumaça, que parecia ter diminuído, agora se mistura com outro aroma. Um cheiro quente, maltado e ligeiramente azedo de mingau de aveia cozinhando lentamente. Não é um mingau doce com açúcar mascavo e canela. É um mingau salgado, engrossado com raízes e talvez algumas folhas de couve murchas. Mas antes da comida, vem a bebida. Sua mãe se levanta, as juntas estalando no ar frio, e vai até um pequeno barril de madeira apoiado em um suporte tosco no canto. Ela enche 4 ou 5 canecas de madeira, algumas delas com fendas e visivelmente manchadas pelo uso de anos. Ela lhe entrega uma. Você a pega. O líquido dentro dela é marrom claro, opaco e completamente sem gás. Está em temperatura ambiente, o que, nesta manhã fria, significa que está ligeiramente mais quente que o ar, mas longe de ser quente. Você leva a caneca aos lábios e toma um gole longo. É cerveja, ou melhor, ale. É a sua primeira bebida do dia, por volta das 6:30 da manhã. E não é só você. Seu irmão de 6 anos, que acabou de acordar e está esfregando o sono dos olhos, recebe uma caneca menor. Seu avô, tossindo no canto, recebe a dele. Esta é a hidratação da família. Seu cérebro moderno grita: álcool no café da manhã? Mas você, o habitante medieval, sabe a verdade. Você acabou de trazer aquela água do rio. Você viu o que estava flutuando nela. Você sabe de onde ela veio. Beber aquela água pura é como você chama, uma loteria da disenteria. A flux, ou a praga sangrenta, como eles a chamam, é uma maneira rápida e horrível de morrer. Ela esvazia você por dentro e é quase sempre causada pela água suja. Mas esta cerveja é segura. É o que eles chamam de small beer, ou cerveja fraca. O processo de ferver o mosto, o líquido açucarado dos grãos, durante a fabricação da cerveja e, o mais importante, a leve fermentação do álcool que se segue, mata a grande maioria das bactérias mortais. Esta cerveja tem talvez 1% de álcool ou menos. É o equivalente medieval de um suco pasteurizado. Não é para ficar bêbado, é para sobreviver. O gosto não é nada parecido com uma cerveja moderna. Sem o sabor brilhante e amargo do lúpulo, que ainda não é amplamente usado ou é usado com parcimônia. O sabor é dominado pelo grão. É como pão líquido. É durva, espessa no fundo com a levedura, e tem um sabor forte de malte, quase como um cereal muito fermentado, com um final ligeiramente azedo.
É nutritiva. É cheia de calorias, carboidratos e vitaminas do complexo B da levedura. Para muitas pessoas pobres, esta cerveja não é apenas uma bebida. É uma parte substancial da sua ingestão calórica diária. Você bebe profundamente, sentindo o líquido morno encher seu estômago vazio. Agora, a comida. Você não se senta a uma mesa de jantar de carvalho polido. A mesa da família é uma série de tábuas compridas e ásperas, cheias de farpas, colocadas sobre 2 cavaletes de madeira. Vocês se sentam em bancos de 3 pernas igualmente toscos. Não há pratos de cerâmica para todos. Não há talheres de prata. Seu pai pega o pão. Este é o centro de toda a refeição. Não é uma baguete fofa ou um pão de forma branco. É um pão enorme, redondo e escuro, com quase meio metro de diâmetro. É pão de centeio, ou mais provavelmente, maslim, uma mistura de trigo e centeio. A crosta é quase preta e tão dura que parece uma carapaça de madeira. Seu pai saca sua faca pessoal, a mesma faca que ele usa para cortar corda, limpar um animal ou se defender, e a usa para atacar o pão. É preciso um esforço real, colocando o peso do ombro para serrar uma fatia. Ele corta uma fatia grossa para você. Você a pega. É pesada, realmente pesada, como um tijolo úmido, e é incrivelmente densa. Você morde. A crosta resiste aos seus dentes. Você tem que puxar e rasgar com a mandíbula. O miolo é borrachudo, úmido e azedo. E então você sente. Croque. Você para de mastigar. Há areia no pão. Não metaforicamente, literalmente. O processo de moagem do grão é primitivo. O grão é esmagado entre 2 enormes mós de pedra. Inevitavelmente, pedaços microscópicos, e às vezes nem tão microscópicos, da mó, além de sujeira do chão da moagem, acabam na farinha. Todo pão que você já comeu na vida tem essa textura levemente arenosa. É por isso que os dentes das pessoas da sua época, quando examinados séculos depois, estarão gastos, achatados até a polpa, não apenas por cáries, mas pelo desgaste constante de mastigar pedra. Você move o pedaço de areia para o lado com a língua e continua a mastigar. Em seguida, sua mãe traz o caldeirão para perto da mesa. Ela usa uma concha de madeira para despejar uma porção de pottage, mingau, quente em sua tigela de madeira. É uma papa grossa, cinzenta acastanhada. É feita de aveia e cevada, cozida por horas com qualquer vegetal barato que estivesse disponível. Nabos, cenouras pálidas, muita cebola e talvez um pouco de alho poró. Se vocês tiveram uma semana boa, talvez haja alguns pedaços minúsculos de toucinho salgado flutuando ali para dar sabor. Mas hoje é apenas grão e raiz. É o prato que você come, em alguma variação, quase todos os dias. No almoço, será o mesmo, talvez frio. No jantar, será o mesmo, reaquecido. Você não tem um garfo. Garfos são uma invenção italiana vista como afetada, efeminada e possivelmente ímpia, uma ferramenta do diabo que imita um tridente. Você tem sua colher de madeira pessoal que você guarda no bolso, ou mais provavelmente você usa a faca para pegar os pedaços maiores e usa um pedaço do seu pão de centeio para absorver o líquido. Em alguns dias vocês nem usam tigelas, vocês usam trenchers. Um trencher é simplesmente uma fatia de pão muito velho, talvez de 4 ou 5 dias atrás, tão duro e seco que se tornou uma placa comestível. Você despeja seu mingau quente diretamente sobre essa fatia de pão. O pão absorve o caldo, amolecendo lentamente. Você come o mingau de cima do pão e, quando termina, você come o seu prato, agora encharcado de sabor. É o sistema de louça comestível e biodegradável original. Você come rapidamente, em silêncio. A única conversa é funcional. A comida não é para prazer, é combustível. Você está prestes a sair para um dia de trabalho manual que durará do nascer ao pôr do sol, talvez 10 horas no inverno ou até 14 no verão. Você precisa de cada caloria dessa refeição pesada e cheia de carboidratos.
Você termina seu mingau, limpa a tigela com o último pedaço de pão e engole o resto de sua cerveja fraca. Você pode sentir a comida pesada em seu estômago, uma bola densa de grãos e fibra. Você se sente cheio, mas não energizado, apenas lastreado. Você limpa suas mãos engorduradas do mingau em suas calças de lã. Você limpa a boca nas costas da manga da sua túnica. Você se levanta, o banco rangendo no chão de terra. O café da manhã durou talvez 15 minutos. Seu pai já está na porta, verificando suas ferramentas. O sino da igreja está tocando novamente. Desta vez, o sino de prima, sinalizando o início oficial do dia de trabalho. A sua breve pausa da sujeira e do esforço acabou. É hora de voltar para as ruas. Você termina seu último gole da cerveja fraca e seu pai lhe dá um empurrão nada gentil em direção à porta. Os sinos da igreja estão tocando novamente. O sino de prima. E isso significa que o dia de trabalho começou oficialmente, quer você esteja pronto ou não. Você sai de casa mergulhando de volta na lama fria e no ar carregado de fumaça da rua. Mas agora, a rua, antes escura e silenciosa, está explodindo de vida. O sol mal passou do horizonte, mas nas ruas estreitas onde os andares superiores quase se tocam, a luz ainda é um crepúsculo cinzento. É um caos. Mulheres estão gritando de suas janelas, pechinchando com um vendedor de peixe que passa com um carrinho de mão. "Peixe fresco, fresco esta manhã", ele grita, embora o cheiro sugira que esta manhã foi talvez na semana passada. Um grupo de porcos passa correndo, perseguido por um menino com uma vara. O martelo do ferreiro que você ouviu antes, agora é uma batida ensurdecedora e rítmica que define o ritmo da cidade. Você puxa sua túnica de lã áspera com mais força. Está úmido e a lã molhada tem um cheiro distinto de ovelha gordurosa, que é, aliás, o seu cheiro constante. Você não está indo para um escritório com ar-condicionado. Você não está indo para a escola. Você, aos 13 anos de idade, está indo para o seu trabalho. Mas não é um trabalho como você o entende. Você é um aprendiz. E sua família provavelmente pagou uma quantia considerável de dinheiro ao seu mestre, ou talvez tenha prometido um grande favor para que você conseguisse este lugar. Você está na guilda dos tanoeiros, os fabricantes de barris. Você chega à oficina do seu mestre. É apenas mais uma fachada de madeira escura e estreita, talvez um pouco maior que a sua casa, com o andar de cima projetando-se sobre a rua. A frente inteira está aberta para a lama, como uma garagem moderna, fechada à noite por persianas de madeira pesadas. Você entra e o cheiro de carvalho recém-cortado, serragem e o vapor azedo da madeira sendo dobrada atingem você. É um cheiro limpo, pelo menos comparado à rua. Seu mestre, um homem corpulento com braços do tamanho de presuntos e um avental de couro que parece ter sobrevivido a uma batalha, mal olha para você. Ele apenas aponta com o queixo para uma pilha de aduelas. As tábuas de carvalho, curvas, que formam o lado de um barril. Movimente-as. Ele rosna. Este é o seu trabalho. Você não está fazendo barris. Isso é para os jornaleiros, os homens que completaram seu aprendizado, mas ainda não são mestres. E certamente não é para o mestre, que passa a maior parte do tempo inspecionando e negociando. Não, seu trabalho é o trabalho braçal. Você pega as aduelas, 3 de cada vez. Elas são pesadas, grossas e ásperas. As farpas entram em suas mãos instantaneamente. Você mal sente mais. Seus dedos estão permanentemente calejados e cheios de pequenos pedaços de madeira. Você as carrega para o outro lado da oficina, onde o vapor está subindo de um poço de fogo. Você trabalha por horas. Não há pausa para o café. Não há pausa para o banheiro, a menos que você corra para o beco dos fundos. Você apenas carrega madeira. Ao seu lado, os jornaleiros estão trabalhando. É um processo ensurdecedor. Eles colocam as aduelas dentro de um anel de metal,
Aquecem-nas sobre o vapor para torná-las flexíveis e, em seguida, usam um macete pesado e uma ferramenta de ferro para forçar os outros anéis de metal para baixo, prendendo o barril em sua forma clássica. O bam, bam, bam do metal no metal ecoa na oficina apertada, fazendo seu peito vibrar. O ar está quente, cheio de vapor e fumaça do fogo. O suor escorre pelo seu rosto, misturando-se com a serragem e a fuligem. Seu mestre está gritando com outro aprendiz, um menino de 10 anos, que deixou cair um anel de metal caro. Você estremece, mas não para de trabalhar. Você sabe que o mestre tem o direito legal de te bater. Ele é seu in loco parentis, seu pai substituto. Se você quebrar uma ferramenta, estragar um pedaço de madeira valioso ou simplesmente for muito lento, você pode esperar a vara nas costas das pernas. Você está preso a ele por 7 anos. Se você fugir, você se torna um fora da lei, e a guilda vai caçá-lo e arrastá-lo de volta, ou garantir que você nunca mais trabalhe neste comércio em nenhuma cidade deste reino. Ah, a guilda! Você pensa nisso enquanto seus ombros queimam. A guilda dos tanoeiros é, para sua mente moderna, uma mistura bizarra de um sindicato de trabalhadores, uma agência de controle de qualidade, uma máfia glorificada e um clube social secreto. A guilda controla absolutamente tudo. Você acha que seu mestre é dono deste negócio? Mais ou menos. Mas ele responde à guilda. A guilda dita o preço de cada barril. Ele não pode vender mais barato para conseguir mais negócios. Isso é competição injusta. Ele não pode vender mais caro. A guilda dita quantos aprendizes ele pode ter. Geralmente apenas 1 ou 2, para que ele não produza muito e sature o mercado. A guilda dita de quem ele pode comprar seu carvalho. E as regras ficam estranhas. Absurdamente estranhas. Você vê seu mestre inspecionando um barril de vinho acabado. Ele está medindo o diâmetro com uma vara de medição que foi oficialmente carimbada pela guilda. Se o barril tiver alguns milímetros a menos, ele não pode ser vendido. Se tiver alguns milímetros a mais, ele desperdiçou madeira, o que é um pecado. A guilda tem inspetores, os buscadores, que podem invadir a oficina a qualquer hora, sem aviso, para verificar a qualidade. E se eles encontrarem um barril ruim? Eles não apenas o multam, eles têm o direito de arrastar o barril para o meio da rua, na frente de todos os seus vizinhos e concorrentes, e quebrá-lo em pedaços com um machado. É a humilhação pública, destruindo a reputação do seu mestre. O sol começa a baixar, a luz na oficina fica turva. Você está exausto, seu corpo inteiro é uma dor surda. Você gostaria que eles acendessem as velas para que você pudesse terminar, mas eles não podem. Regra número 1 da maioria das guildas de artesanato. É estritamente proibido trabalhar à luz de velas. Você acha que é por causa do risco de incêndio, o que é uma preocupação muito real em uma cidade feita de madeira seca e palha. Mas a razão principal é mais estranha. A guilda acredita que o trabalho feito à luz bruxuleante de uma vela de sebo é, por definição, um trabalho de má qualidade. A luz é muito fraca, você cometerá erros. Então, para proteger a marca e garantir a qualidade, o trabalho para ao anoitecer. E as regras não param no trabalho, elas governam sua vida. Como aprendiz, você é proibido pela guilda de jogar dados. Você é proibido de frequentar tavernas, exceto para fazer recados para o seu mestre. Você é definitivamente proibido de ser visto nas casas de banho públicas, que, como você lembra, são basicamente bordéis. Se você for pego, não é apenas você que está em apuros, é o seu mestre. Você trouxe vergonha para a guilda. Você olha para o outro lado da rua, para a oficina do fabricante de baldes. Eles também usam madeira e metal. Mas se o seu mestre, um tanoeiro, decidisse fazer e vender um único balde de madeira, ele poderia iniciar uma guerra de guildas. Literalmente. A guilda dos fabricantes de baldes o levaria ao tribunal da cidade.
o multaria até a falência e talvez até enviasse seus próprios aprendizes para discutir o assunto com os punhos. Você faz barris, é só isso. Você não faz cadeiras, você não faz baldes, você não faz carroças. A economia medieval é hiperespecializada e protegida com ciúmes. O sino do vésperas soa e finalmente seu mestre dá um grunhido. O trabalho diminui, mas não acabou. Agora você tem que limpar. Você varre a montanha de aparas de madeira e serragem e onde você a joga? Na rua, claro. Ela se junta à lama, aos excrementos e ao lixo. Você empilha as aduelas restantes. Você limpa as ferramentas do mestre com um pano oleado. Você trabalhou por 10 horas seguidas. Você não ganhou 1 centavo. Seu pagamento é um lugar no chão da cozinha do mestre para dormir. Eventualmente você se mudará para lá, deixando sua casa. E uma porção do mesmo mingau que você comeu no café da manhã. E o conhecimento de como carregar madeira até suas costas quase quebrarem. Um dia, daqui a 7 anos, se você sobreviver, se não for aleijado, se seu mestre o aprovar, você terá que fazer sua obra-prima, um barril perfeito, do início ao fim. Se a guilda aprovar, você se torna um jornaleiro. Você pode finalmente ganhar um salário. E talvez, daqui a 20 anos, se você economizar cada centavo e o mestre morrer, você possa comprar sua própria oficina. Por enquanto, você está apenas com fome. Você se esfrega para sair da oficina, suas mãos sangrando silenciosamente por causa das farpas. Você nem se incomoda em lavá-las na fonte do rio. Você apenas começa a longa caminhada de volta para casa, na escuridão quase total. Você tropeça de volta para o seu casebre no crepúsculo. A lama da rua parece mais espessa, mais fria. Você mal consegue levantar os pés. O dia de 10 horas de trabalho, movendo aduelas de carvalho pesadas, deixou seus ombros em chamas e suas costas parecendo uma única contusão gigante. Mas é a sua mão direita que realmente te incomoda. Uma das farpas que você enfiou na palma hoje de manhã, uma que você tentou arrancar com os dentes, partiu-se sob a pele, está latejando, um latejar profundo e quente que parece subir pelo seu braço. Você não diz nada. Reclamar é inútil. Você entra, seus irmãos e irmãs mais novos já estão amontoados perto do fogo, comendo. Sua mãe lhe entrega a tigela de madeira de sempre, cheia do mesmo mingau cinzento que você comeu no café da manhã. Você tenta segurar a colher, mas seus dedos estão rígidos e inchados. A dor é aguda, como um prego quente. Você desiste e usa a mão esquerda, comendo desajeitadamente, o mingau escorrendo pela sua barba rala. Ninguém nota. Você termina a sua cerveja fraca e sem se lavar. Qual seria o sentido? Você basicamente desmaia em seu colchão de palha. As pulgas começam seu banquete noturno, mas você está tão exausto que mal as sente. Você cai em um sono pesado e febril. Você acorda horas depois, na escuridão total. Mas você não está com frio. Pelo contrário, você está queimando. Sua túnica de lã áspera está encharcada de suor, colando em você. Seu coração está batendo forte, tum-tum-tum, no seu peito e nos seus ouvidos. E a sua mão, a sua mão, ela não está mais apenas latejando. Ela parece ter sido mergulhada em chumbo derretido. É uma dor pura, branca e ofuscante. Você se senta ofegando. Sua mãe se mexe no escuro. Ela ouve sua respiração irregular. Ela acende uma mecha de junco flutuando em um pires de gordura animal. Uma vela pobre. A luz fraca e bruxuleante, ela olha para você e ela engasga. Seu rosto está vermelho. Seus olhos estão vidrados. Ela olha para sua mão. Não é mais uma mão. É uma garra inchada, vermelha e brilhante, do tamanho de um pequeno pão. E o pior, uma linha vermelha e feia sobe do seu pulso, passando pelo antebraço, em direção ao cotovelo. É o veneno. O pânico se instala. Sua mãe corre para o armário de remédios, que é apenas uma pequena caixa de madeira. Ela tenta os remédios caseiros.
Primeiro, ela faz um cataplasma de pão velho e mofado, o que, ironicamente, poderia ter funcionado, já que o molde penicillium tem propriedades antibióticas, mas é uma loteria. Ela o amarra firmemente em sua mão. Você grita, não adianta. A febre sobe. Pela manhã você está delirando. A linha vermelha está quase no seu ombro. Seu pai toma a decisão. Você não pode trabalhar. Se você não pode trabalhar, você não pode ganhar seu sustento. E se esta febre continuar, você não estará vivo até o final da semana. Ele vai até o esconderijo secreto, sob uma tábua solta, e retira algumas moedas de prata. É uma quantia que representa semanas de trabalho. É um gasto terrível. Você não vai a um médico. Um médico treinado em universidade em Salerno ou Paris é para duques e bispos. Eles leem latim, estudam Aristóteles e nunca, jamais tocariam em um paciente. Eles diagnosticam à distância, examinando o cheiro e a cor da sua urina, que um servo lhes traria em um frasco de vidro ornamentado. Você vai a um profissional muito mais prático. Você vai ao barbeiro cirurgião. Seu pai praticamente o carrega pelas ruas lamacentas da manhã. Você está fraco demais para desviar dos porcos ou da água que cai das janelas. Você chega à loja dele. O sinal é inconfundível. Um poste listrado de vermelho e branco. O vermelho, você sabe, representa o sangue. O branco, os curativos. É a propaganda mais honesta que você verá na vida. O cheiro da loja atinge você antes mesmo de você entrar. É uma mistura complexa de cabelo cortado, suor velho, o cheiro de mofo de panos úmidos e algo metálico e adocicado por baixo de tudo. Sangue seco. É uma loja aberta, como a do seu mestre tanoeiro. O barbeiro está ocupado. Ele está terminando um corte de cabelo em um comerciante, raspando a nuca do homem com uma navalha afiada. Ao lado, em um banco, um homem está segurando o rosto, gemendo. Ele está esperando para ter um dente arrancado. O barbeiro vê você, vê seu braço. Ele limpa a navalha no avental de couro, que já está manchado com as evidências de seus últimos trabalhos. Ele faz um gesto para você se sentar em um banco ensanguentado. Ele não pergunta o que aconteceu. Ele não pergunta sobre a farpa. Isso é irrelevante. Ele não sabe o que é uma bactéria. Ele não sabe o que é uma infecção. Ele sabe sobre o equilíbrio. Ele é um praticante da teoria dos 4 humores, o sistema médico que domina o pensamento ocidental há mais de 1000 anos, desde os gregos antigos. Seu corpo, ele explica pacientemente enquanto examina seu braço, sem lavar as mãos, claro, é governado por 4 líquidos: sangue, quente e úmido, fleuma, fria e úmida, cólera ou bile amarela, quente e seca, e melancolia ou bile negra, fria e seca. Quando você está saudável, esses 4 líquidos estão em perfeito equilíbrio. Mas você, ele diz, está com febre. Você está vermelho. Seu braço está quente e inchado. O diagnóstico é óbvio. Você tem um excesso de sangue, um desequilíbrio perigoso. Seu corpo está muito quente e muito úmido. A cura não é matar um germe. A cura é remover o excesso de sangue para restaurar o equilíbrio. Ele se vira para sua prateleira de ferramentas. Você vê navalhas, tesouras e então você as vê. As ventosas de vidro para sangria seca e as lancetas afiadas para sangria úmida. Ao lado, em um grande jarro de vidro cheio de água turva, há uma massa escura e contorcida, sanguessugas. O barbeiro decide que a sua condição exige uma ação local. Ele pega o jarro. Você tenta se afastar, mas está fraco demais. Ele enfia a mão na água fria e retira 4 criaturas pretas, brilhantes e nojentas. Elas se contorcem em sua mão. Ele as coloca diretamente sobre a pele inchada e vermelha do seu antebraço. Você sente a mordida. Não é uma dor aguda, mas uma série de pequenas picadas frias e afiadas. A saliva da sanguessuga contém um anestésico natural, para que você não a note, e um anticoagulante, para que o sangue continue fluindo.
Você assiste horrorizado e fascinado enquanto as criaturas se prendem à sua pele. Elas começam a trabalhar e lentamente, muito lentamente, elas começam a inchar. Elas passam de finas e escuras para gordas, redondas e de um vermelho escuro doentio. Elas estão bebendo seu sangue ruim, seu excesso de humor quente. O barbeiro observa o processo. Ele pode consultar um pequeno almanaque pregado na parede. A astrologia é fundamental para este procedimento. Você não pode simplesmente sangrar alguém a qualquer hora. Qual é o signo do zodíaco? A lua está minguante? Marte está em ascendência? Sangrar o braço quando Júpiter está na casa errada pode, na verdade, atrair os humores errados e matá-lo. Felizmente para você, hoje parece ser um bom dia para sangrar um braço. Depois de quase uma hora, as sanguessugas, agora do tamanho de pequenas salsichas, terminam sua refeição e caem uma por uma em seu colo. O barbeiro as recolhe e as joga de volta no jarro. Elas estarão com fome novamente em alguns meses. Ele examina seu braço. As pequenas feridas da mordida estão sangrando livremente, o que ele vê como um bom sinal. Mas o inchaço não diminuiu. A linha vermelha ainda está lá. A febre ainda está queimando você. Ele balança a cabeça. O humor está preso muito profundamente. As sanguessugas não conseguem alcançá-lo. Temos que abrir caminho. Agora, o verdadeiro horror começa. Ele pega uma faca pequena e pontiaguda, a lanceta. Ele a limpa novamente em seu avental. Ele diz ao seu pai para segurar seu ombro bom. Isso vai doer, ele diz, o que é o eufemismo do século. Ele não esteriliza a faca. Ele não esteriliza sua pele. Ele simplesmente localiza o ponto mais inchado, onde a farpa original entrou. E com um movimento rápido e praticado, ele perfura sua pele. A dor é tão imediata, tão ofuscante, que você não consegue nem gritar. É apenas uma explosão de agonia branca que faz sua visão escurecer. Um jato de pus espesso, amarelo e sangue escuro jorra da ferida, espirrando no chão de terra. O barbeiro sorri. Ah, lá está ele, o humor corrupto. Ele aperta seu braço, forçando mais para fora, enquanto você se contorce e quase desmaia de dor. Mas agora há um novo problema. A ferida aberta está sangrando muito. O anticoagulante da sanguessuga não está ajudando. O barbeiro precisa parar o sangramento. Ele se vira para a pequena fornalha que ele usa para aquecer água para barbear e para outras coisas. Ele pega um cauterizador, essencialmente uma haste de ferro com uma ponta chata, que estava descansando nas brasas. A ponta está brilhando em um vermelho cereja opaco. Você vê, você cheira. É o cheiro de carne queimando. Antes que você possa reagir, ele pressiona o ferro quente diretamente na sua ferida aberta. O som é um TSSSS alto e doentio. O cheiro de seu próprio cabelo e pele queimando enche suas narinas. A dor é tão transcendente, tão além de qualquer coisa que seu cérebro possa processar, que você finalmente encontra a bênção da inconsciência. Você acorda com o som do sino da igreja. Mas não é o sino marcial das matinas, das 5 da manhã. É o toque mais lento e melódico do meio-dia. Você pisca. A luz no seu casebre de um cômodo está diferente. O sol está alto. Você tenta se sentar e uma dor surda, mas não mais aguda, sobe pelo seu braço. Você olha para sua mão. Ela está envolta em trapos de linho limpos, ou o mais limpo que sua família consegue. Você esteve dentro e fora da consciência por dias, semanas. Sua mãe está ao seu lado. Ela lhe dá água, água limpa. Ela foi comprada de um vendedor de água, não tirada do rio. Ela lhe dá um caldo ralo, feito com um osso de galinha. Você sobreviveu. O barbeiro cirurgião, com seu ferro quente e suas sanguessugas, na verdade, salvou sua vida. Ao abrir o abscesso, ele liberou a pressão que estava enviando veneno para o seu sangue. Ao cauterizar, ele selou a ferida contra a sujeira do mundo exterior. Foi brutal, foi baseado em uma ciência completamente errada. Mas, por pura sorte, foi o procedimento certo.
As semanas seguintes são uma névoa de recuperação lenta. Você não pode trabalhar na oficina do tanoeiro. Você não pode carregar aduelas de carvalho. Você fica em casa, no seu colchão de palha, entediado, coçando as picadas de pulga, enquanto sua mão lentamente deixa de ser uma garra inchada e se torna uma cicatriz. A pele nova cresce, repuxada, vermelha e feia. Ela é dura, como couro velho. Seus dedos ficam permanentemente rígidos. Você nunca mais conseguirá fechar totalmente o punho direito. Mas você pode segurar uma colher. Você pode, eventualmente, segurar um martelo. Você é um sobrevivente. Alguns meses se passam. A vida volta ao seu ritmo brutal. Você está de volta à oficina. Sua mão direita é mais fraca, mas você compensa com a esquerda. Você é mais lento. O mestre grita mais. Mas hoje é diferente. Hoje é domingo. E não qualquer domingo. É um dia de festa. Talvez a festa de São João no meio do verão. Não há trabalho. Os sinos estão tocando. As pessoas estão na rua. E há um cheiro de pão doce vindo da padaria do homem rico. Você não vai usar sua túnica de trabalho de lã grossa, manchada de suor, cheia de serragem e com cheiro de ovelha molhada. Hoje você vai se vestir. Você vai até o único móvel da sua casa além dos bancos, um baú de madeira. Ele guarda o bem mais valioso da sua família, as roupas boas. Você abre a tampa, o cheiro de mofo e lavanda seca, para tentar sem sucesso afastar as traças, sobe. Você retira suas peças. Primeiro, você tira sua roupa de baixo de linho, as braias. Elas são, essencialmente, shorts de linho largos que vão até os joelhos. Elas estão amareladas, mas foram recentemente lavadas no rio e batidas com sabão de lixívia. Elas são a única barreira entre sua pele e as roupas externas. Em seguida, vêm as hosen, ou meias. E aqui está a primeira coisa que seu cérebro moderno acha absurda. Você não tem calças. Calças, como uma peça única de roupa que cobre as duas pernas e a cintura, são uma invenção do futuro. O que você tem são duas meias de lã muito longas, separadas. Pense nelas como meias calças, cortadas ao meio. E as suas são da última moda. Elas são mi-party, ou party-colored. Uma perna é de um azul claro brilhante, tingido com wad. A outra é de um vermelho tijolo, tingido com madder. Você se senta no seu colchão de palha e as puxa. A lã é áspera, mesmo sendo de melhor qualidade, e coça imediatamente. Elas sobem até o topo das suas coxas. E aí, elas param. Elas não têm elástico. Elas não têm cinto. Elas ficam ali, soltas. Como elas ficam no lugar, você se pergunta. É aí que entram os pontos. No topo de cada meia há pequenos buracos. Você pega seus brais, seus shorts de linho e os amarra na cintura com um cinto de couro. Agora você pega laços de couro ou tecido, os pontos, e literalmente amarra o topo de suas meias calças separadas ao cinto de suas roupas de baixo. O processo é lento. Você tem que amarrar pelo menos 3 pontos para cada perna. Você se levanta. A sensação é precária. Há uma corrente de ar muito específica, porque como as meias são separadas, há um vão na frente e um vão atrás, onde suas roupas de baixo de linho ficam expostas. É desconfortável, estranho, e você tem a sensação constante de que, se um dos seus laços se soltar, uma perna inteira da sua calça vai cair até o tornozelo no meio da praça da cidade. Em seguida, você pega sua túnica. Mas não é sua túnica de trabalho larga. É sua cotehard. Esta é a vanguarda da moda jovem. A velha geração usa túnicas longas e largas. Mas você é jovem. Você quer exibir. Sua cotehard é curta. Ela mal cobre o início de suas coxas. E é apertada. Ela é feita de lã fina, tingida de um verde floresta vibrante. Você a veste pela cabeça. E então você tem que ser costurado ou amarrado nela.
Sua mãe o ajuda. Há dezenas de botões de tecido, uma nova invenção empolgante, ou laços que vão da sua cintura até o pescoço. Você suga o ar. Sua mãe puxa os laços. A túnica se aperta em seu torso como uma segunda pele. Ela é deliberadamente restritiva. Você mal consegue respirar fundo. As mangas são igualmente apertadas, com uma fileira de botões do seu pulso, cobrindo sua cicatriz feia, até o cotovelo. Você não consegue dobrar os braços totalmente. Você fica de pé. Você está usando uma meia azul, uma meia vermelha e uma mini túnica verde vibrante tão apertada que define cada músculo do seu peito. E claro, aquele vão na frente. Você precisa da braguilha. A palavra moderna seria codpiece. É uma peça triangular de tecido, também amarrada com pontos, que cobre o vão entre suas meias calças. No início, era apenas um retalho prático de linho. Mas agora é a moda. A sua é acolchoada com lã para dar ênfase. É de uma cor vermelha contrastante. É, para ser franco, o equivalente medieval de encher as calças, e todo mundo faz isso. É menos sobre modéstia e mais sobre propaganda. Você se sente incrível. Apertado, coçando, mal conseguindo respirar e com medo de que suas calças caiam. Mas incrível. Agora, a peça final, a obra-prima. Os sapatos. Você os tira do baú. Eles são a coisa mais cara que você possui. Eles não são os tamancos de madeira que você usa na lama. Eles são sapatos de couro macio e fino, tingidos de preto. E eles são paulaines. O nome vem de Polônia, porque os ingleses achavam que essa moda escandalosa vinha de Cracóvia. E eles são absurdos. As pontas desses sapatos, a partir do final dos seus dedos, se estendem por 30 centímetros. 30 centímetros de couro macio e vazio, afinando até uma ponta fina. Eles são completamente, totalmente, 100% impraticáveis. E esse é o ponto. Você se senta para colocá-los. Eles são tão apertados que você tem que torcer o pé para dentro. Então você tem que lidar com as pontas. Elas são apenas couro oco. Então, se você não fizer nada, elas se arrastam no chão como meias tristes. Você pega um punhado de musgo seco e lã de ovelha e começa a enfiar na ponta, usando uma vara fina para empurrar o recheio até o final, para que a ponta fique rígida e aponte orgulhosamente para a frente. Você os amarra, você se levanta e você quase cai de cara no chão de terra. Você não pode andar, não normalmente. Você tem que adotar um andar totalmente novo. Você tem que balançar as pernas para os lados para que as pontas não batam uma na outra. Você tem que levantar os joelhos de forma exagerada, como um galo. Você não pode subir escadas, a menos que suba de lado. Você não pode correr. Se você tropeçar, você não tem como se recuperar. Você não pode se ajoelhar para rezar na igreja, porque as pontas vão se prender no chão atrás de você. Você sabe, vagamente, que o rei e o parlamento estão sempre aprovando leis suntuárias para proibir esses sapatos. Eles dizem que é um desperdício de couro, que é vaidade pecaminosa e que as pontas longas impedem os homens de se ajoelharem adequadamente para Deus. Você sabe que, tecnicamente, o comprimento do seu sapato é regulamentado por lei. Você, como um artesão, só tem permissão para pontas de 15 centímetros. Estes com 30 são ilegais. Mas os cavaleiros podem ter 45. E os lordes? Os lordes podem ter pontas de 60 centímetros, tão longas que eles às vezes passam uma pequena corrente de prata da ponta do sapato até um bracelete amarrado abaixo do joelho, só para poderem andar. Mas você não se importa com a lei. Você se sente elegante, você sai para a rua, a mesma rua cheia de lama, porcos e dejetos. E agora é um campo minado. Você caminha lentamente, balançando como um pavão em um chiqueiro. Você vê outros jovens. Eles estão vestidos da mesma forma. Vocês balançam a cabeça um para o outro, em aprovação mútua. Você é um alvo ambulante, incapaz de se mover rapidamente.
usando roupas tão apertadas que mal consegue respirar, com calças que ameaçam cair e sapatos que o fazem tropeçar a cada passo. É a coisa mais desconfortável que você já vestiu. E você nunca se sentiu tão bem. Você caminha, ou melhor, balança, pela praça da cidade, sentindo-se o auge da moda em suas pulênis de 30 centímetros e sua courtyard verde brilhante. O dia de festa está em pleno andamento. Há um urso amarrado a um poste sendo provocado por cães, o que é entretenimento de primeira. Há menestréis tocando uma gaita de foles estridente. O cheiro de pão doce da padaria e o cheiro de cerveja derramada das tavernas enchem o ar. Você está se divertindo, apesar do fato de que seus sapatos tornam cada passo um exercício de equilíbrio precário. Mas então, o som dos sinos da igreja muda. Não é um toque de oração, é um toque lento, grave e deliberado. Dom, dom, dom. O som corta a alegria do festival como uma faca. A música para. As pessoas param de falar. A multidão que estava espalhada agora começa a se mover, formando um círculo denso no centro da praça, perto da cruz do mercado. Você se espreme entre um curtidor fedorento e uma mulher corpulenta que vende enguias. Você não quer perder isso. Isso é justiça pública. E é o melhor tipo de justiça. O tipo em que você não tem certeza do que vai acontecer. No espaço limpo, você vê várias figuras importantes. Está lá o Reeve, o administrador local da lei do rei, com seu bastão de ofício. Está lá o padre da sua paróquia, segurando uma cruz de madeira e um frasco de água benta. E entre eles estão dois homens que você conhece de vista. Um é Robert, o padeiro, um homem grande e corado de farinha. O outro é Walter, o tecelão, um homem magro e nervoso. O Reeve bate seu bastão no chão de terra batida para obter silêncio, embora a multidão já esteja mortalmente quieta. Ele anuncia a disputa. Robert, o padeiro, ele grita. Acusa este homem, Walter, o tecelão, de roubar de seu caixa uma bolsa contendo 20 shillings de prata. Um murmúrio percorre a multidão. 20 shillings é uma fortuna, é mais do que você ganha em um ano. Walter, o tecelão, continua o Reeve, jura sobre o túmulo de sua mãe e sobre a relíquia de São Magnus que ele não o fez. Este é o impasse. É a palavra de Robert contra a palavra de Walter. Não houve testemunhas. O dinheiro sumiu. Walter estava na padaria naquela manhã, mas muitos outros também estavam. Na sua época, não existem câmeras de segurança, não existe análise de impressões digitais. Existe apenas palavra. Então, como você resolve um crime que não pode ser provado? Você, em seu cérebro do século XXI, pensaria em dúvida razoável ou falta de provas. Mas aqui, na Idade Média, esses conceitos são covardia. Deixar um culpado andar livre ou um inocente ser acusado sem resolução é um insulto à ordem de Deus. Se a lei dos homens é cega, então você deve apelar para uma lei superior. O padre dá um passo à frente. Sua voz é profunda e ressonante. Meus filhos, ele diz, onde a verdade se esconde dos olhos do homem, ela é clara como o dia para o nosso Senhor Todo-Poderoso. Como estes dois homens não podem concordar e nenhum apresentou testemunhas, colocaremos a questão nas mãos de Deus. Teremos o Judicium Dei, o julgamento por provação. Seu coração bate um pouco mais rápido. Você já ouviu falar disso, mas nunca viu um julgamento completo por provação. O padre faz um sinal. Dois ajudantes da igreja trazem um braseiro portátil, já cheio de carvões em brasa. E então, o ferreiro local, não o seu mestre tanoeiro, mas o homem que faz pregos e ferraduras, se aproxima, segurando uma longa tenaz. Ele enfia a ponta de uma barra de ferro comum, talvez com 1 metro de comprimento e pesando alguns quilos, nas brasas mais quentes. O padre começa a orar em latim. A multidão se curva. Você também se curva, fazendo o sinal da cruz. Você está genuinamente com medo e reverência. Deus está prestes a intervir diretamente nos assuntos de sua cidade.
O padre então se vira para o tecelão. Walter. Walter está tremendo tanto que suas pernas mal o sustentam. Ele está branco como os lençóis de linho que ele tece. Walter, filho de John, diz o padre, você apelará ao julgamento de Deus para provar sua inocência? Walter olha para Robert, o padeiro. Ele olha para o Reeve. Ele olha para o ferro, que agora começa a brilhar com um vermelho opaco no coração do fogo. Se ele recusar a aprovação, ele é considerado culpado automaticamente. Ele não tem escolha. Eu apelarei. Ele sussurra, a voz falhando. O padre levanta a cruz. Deus é justo, ele entoa. Deus é misericordioso. Ele não permitirá que um homem inocente sofra dano. Você e todos ao seu redor murmuram, amém. Você acredita nisso, com todo o seu coração. Você viu sua própria mão se infectar e ser cauterizada. Você sabe o que o calor faz. Se este homem sair ileso, será um milagre. O ferreiro retira o ferro. Ele não está mais vermelho opaco. Está brilhando. Um laranja amarelado assustador. O calor irradia dele e você pode senti-lo mesmo a metros de distância. O padre se aproxima e, de forma um tanto absurda, borrifa água benta no ferro, que explode em um silvo violento de vapor. Ele abençoa o ferro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Walter, diz o Reeve, você carregará este ferro, a marca da justiça de Deus, por 9 passos. E que Deus tenha misericórdia de sua alma. 9 passos. Não é um toque. É uma caminhada. Walter estende as mãos trêmulas. Ele está chorando agora, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto sujo. O ferreiro, com uma expressão impassível, coloca a barra de ferro brilhante diretamente nas palmas nuas do tecelão. O som é algo que você nunca esquecerá. É o mesmo som da sua própria cauterização. Aquele TSSSS, doentio e molhado, mas 10 vezes mais alto. O cheiro de cabelo queimado e, pior, de carne cozinhando, atinge suas narinas instantaneamente. Seu estômago revira. Walter não grita. Ele não consegue. Ele faz um som como se tivesse levado um soco no estômago. Um rumpf de ar sendo expulso. Grita o padre. Walter dá um passo rígido como uma tábua. 2! Ele dá outro passo, o corpo tremendo violentamente. Fumaça está saindo de suas mãos. 3! Você pode ver o padeiro, Robert, observando com uma expressão de terror e fascinação. 4! 5! 6! Walter está tropeçando. Seus olhos estão revirados. Ele está em um lugar além da dor. 7! 8! No 9º passo, o Reeve grita. 9! Em nome de Deus, solte! Walter solta um gemido de animal e deixa o ferro cair na lama, onde ele ferve e chia. O tecelão cai de joelhos, olhando para suas mãos, que são apenas carcaças fumegantes. Mas aqui está a parte mais estranha de todas. O julgamento não acabou. Você acha que, se queimar, der culpado, certo? Isso é o que seu cérebro moderno lhe diz. Mas não. Isso é muito simples para a lógica medieval. A queimadura era esperada. A questão não é se ele se queimou. A questão é como Deus vai curá-lo. O padre se aproxima de Walter, que está soluçando no chão. Ele não oferece nenhum remédio. Ele não oferece nenhuma pomada. Ele pega tiras de linho limpo que foram abençoadas e, com muito cuidado, envolve as mãos horrivelmente queimadas de Walter. Ele as enrola firmemente. Então, ele derrama cera derretida sobre os nós e pressiona o sinete da igreja na cera. As mãos estão seladas. Ninguém, exceto Deus, pode tocá-las agora. Este homem será levado à igreja, anuncia o padre. Ele jejuará e rezará por 3 dias. No 3º dia, removeremos os selos e veremos o julgamento de Deus. Queimadura limpa e curativa prova a inocência. Ferida purulenta e infeccionada prova a culpa. E isso faz todo o sentido para você. Claro, se Walter for inocente, Deus fará um milagre. Ele fará com que essas queimaduras de 3º grau, envoltas em pano, sem ar e sem remédio, comecem a cicatrizar magicamente por dentro.
Se ele for culpado, Deus permitirá que a natureza ou o diabo siga seu curso e a ferida apodrecerá. 3 dias depois, o festival já é uma memória distante. Você está de volta ao trabalho na oficina do tanoeiro, mas ao meio-dia os sinos tocam novamente. Você larga suas ferramentas e corre para a praça. A multidão inteira está lá. Walter é trazido da igreja. Ele parece um fantasma. Ele não come há 3 dias e está delirando de dor e febre. O padre está diante dele. Ele levanta as mãos enfaixadas de Walter para que todos vejam. Os selos de cera estão intactos. Com um floreio dramático, o padre quebra os selos e começa a desenrolar as bandagens. As tiras de linho estão duras, grudadas com sangue seco e algo mais. O cheiro o atinge antes mesmo de você ver. É o cheiro de infecção. Um odor podre e adocicado. O último pano cai. O padre levanta as mãos de Walter. Elas estão inchadas até o dobro do tamanho normal, com a pele preta e amarela, e um pus espesso e verde escorrendo das bolhas rompidas. É uma visão do inferno. Um suspiro coletivo sai da multidão. O padre levanta a voz. Behold, a ferida está purulenta, a carne está corrupta. Deus mostrou sua justiça. Este homem é culpado. Walter, ao ouvir isso, simplesmente desmaia. Ninguém corre para ajudá-lo. O julgamento foi feito. O padeiro Robert faz o sinal da cruz, parecendo tanto aliviado quanto horrorizado. O Reeve dá um passo à frente. Por seu crime de roubo, provado pela mão de Deus, Walter, o tecelão, terá sua mão direita, o que restou dela, cortada, e será banido desta cidade para sempre. Você assiste enquanto eles o arrastam. Você balança a cabeça, satisfeito. O sistema funciona. Deus falou. A justiça foi feita. Você ajusta suas ridículas calças de 2 cores e volta para o trabalho, sem nunca questionar a lógica de que uma queimadura horrível e não tratada se infectaria. O julgamento de Walter, o tecelão, o deixou com o estômago revirado, mas também estranhamente energizado. Você e a multidão de centenas de pessoas viram a mão de Deus se manifestar. A justiça divina foi rápida e terrível, mas o dia de festa ainda não acabou. A justiça de Deus pode ter sido feita, mas agora é hora da justiça do rei, que você deve admitir é muitas vezes muito mais divertida de assistir. Você ainda está usando suas ridículas pulenes de 30 centímetros, o que o força a balançar as pernas para os lados enquanto caminha. Elas estão, claro, completamente arruinadas pela lama e pela sujeira da praça. O couro fino está manchado de algo que você espera ser apenas lama de porco. A multidão, que se dispersou por um momento após o veredito de Walter, agora começa a se aglomerar em outra parte da praça, perto do mercado de milho. O ar não está mais tenso com reverência divina. Está zumbindo com uma excitação mórbida e alegre. Você se espreme para a frente, ansioso por um bom lugar. E lá está ele. O primeiro ato do entretenimento da tarde, o pelourinho. Você vê Nicholas, o outro padeiro da cidade, não Robert, que acusou Walter, mas seu concorrente. Nicholas é um homem grande, com uma cara naturalmente vermelha, que agora está ainda mais vermelha de humilhação. Ele está preso no pelourinho, aquela estrutura de madeira com 3 buracos que prende sua cabeça e seus pulsos, forçando-o a ficar curvado em uma posição dolorosa. Qual foi o seu crime? Você ouve as pessoas rindo ao seu redor. Ele foi pego vendendo pão leve. Ele estava enganando seus clientes, economizando na farinha, mas cobrando o preço cheio. É um crime grave em uma cidade onde o pão é, literalmente, o sustento da vida. O Reeve, que supervisionou o ordalho de Walter, está parado perto do pelourinho, mas ele não está fazendo nada. Ele não precisa. A multidão é a punição. Em volta dos pés de Nicholas há um tapete crescente de sujeira, mas não é terra, é lixo. Uma mulher ao seu lado, que você reconhece como tendo uma barraca de ovos, pega um ovo de sua cesta. Ela o cheira, faz uma careta e o joga.
O ovo acerta Nicholas bem na bochecha com um splete molhado e amarelo. A gema escorre por seu rosto e ele fecha os olhos, impotente. A multidão ruge em aprovação. Isso parece divertido. Você olha para o chão. A rua está cheia de munição grátis. Você se abaixa, o que é um feito acrobático em seus sapatos pontudos, e pega um punhado daquela lama grossa e onipresente da rua. Você a aperta em uma bola. Você sabe que ela é composta de terra, palha podre, dejetos de cavalo e sabe-se lá o que mais. Você não se importa. Você mira. Você joga. A bola de lama acerta Nicholas no peito com um thwack satisfatório. Você grita junto com todo mundo. É uma liberação. É justiça. É engraçado. Um grupo de meninos está jogando nabos podres. Alguém jogou um rato morto que agora está pendurado pateticamente em volta do pescoço do padeiro. Ele vai ficar lá até o pôr do sol, sendo alvo de todo o lixo e escárnio que a cidade pode reunir. Você se sente bem. Você fez sua parte cívica. Mas isso é apenas o aquecimento. Você ouve um toque de trombeta vindo de perto do tribunal da cidade. A multidão deixa o padeiro em paz por um momento. Ele não vai a lugar nenhum e corre para lá. E aqui você vê algo que seu cérebro moderno simplesmente não consegue processar. Um tribunal foi montado ao ar livre. Há um juiz em suas vestes. Há um promotor. Há até um advogado de defesa. E no banco dos réus há uma gaiola de madeira. Dentro da gaiola não há um homem. Há um porco. Sim, um porco. Um animal grande, rosado e muito confuso que está grunhindo e olhando para a multidão. Você se espreme mais perto. Você sabe que isso é sério. Isso não é uma piada de festival. É um julgamento de animal. Você ouve o promotor lendo as acusações em voz alta e formal. Este porco, pertencente a tal e tal pessoa, é acusado de ter quebrado a cerca de vime da casa de uma viúva, entrado no casebre e, cito, assassinado cruel e maliciosamente a criança da viúva enquanto ela dormia em seu berço. Um arrepio percorre você. Você ouviu falar de coisas assim. Os porcos vagueiam livremente, comem lixo. E às vezes, tragicamente, eles não distinguem lixo de um bebê indefeso. O julgamento prossegue com uma seriedade absurda. O promotor chama testemunhas. A viúva sobe ao banco chorando histericamente, descrevendo como encontrou o porco com o focinho ensanguentado sobre o berço vazio. Então, o advogado de defesa se levanta. Ele é um jovem clérigo, nomeado pelo tribunal da igreja, e ele realmente defende o porco. Ele argumenta com total seriedade que o porco é uma criatura de Deus, que, como um animal, ele não possui mens rea, a mente culpada, ou a intenção de cometer o mal. Ele estava apenas com fome. Ele estava sendo um porco. Culpar o porco por assassinato, ele argumenta, é como culpar uma pedra por cair ou a chuva por molhar. O promotor rebate. Ele argumenta que este ato foi tão antinatural, tão contrário à ordem de Deus, que o animal deve ter sido possuído por um demônio, que este não é mais um simples porco, mas um instrumento do mal. E é aqui que você entende o famoso fato histórico da grande corrente do ser. Você acredita, como todo mundo aqui, que Deus criou uma hierarquia perfeita. Deus está no topo, depois os anjos, depois os reis, depois os nobres, depois os plebeus, você, depois os animais, depois as plantas, depois as pedras. Cada coisa tem seu lugar e seu propósito. O trabalho de um porco é comer lixo e ser comido. O trabalho de um humano é rezar e trabalhar. Quando um porco comete um ato humano, como assassinato, ele quebrou a corrente. Ele rasgou o tecido do universo. E se a comunidade não consertar isso ritualisticamente, Deus pode punir toda a cidade com peste, fome ou fogo. Isso não é entretenimento. É controle de pragas cósmicas. O juiz pondera. Ele ouve os argumentos. Finalmente ele bate o martelo. Ele declara o porco culpado de assassinato. E a sentença? O porco será levado da prisão da cidade. Eles literalmente o colocam em uma cela humana para a forca pública. Ele será vestido com um colete de homem,
para zombaria e para enfatizar sua humanidade criminosa. E será enforcado pelo pescoço até a morte. E depois, seu corpo será queimado, não comido. A multidão aprova. A ordem foi restaurada. Você vê os guardas levarem o porco grunhindo e você balança a cabeça. Justiça foi feita. É incrível como, em sua época, até mesmo os insetos podem ser levados a julgamento. Você ouviu histórias de uma vila na França onde os gorgulhos estavam comendo a safra de uva e o bispo local os levou ao tribunal da igreja, nomeou um defensor para eles e quando eles, obviamente, não compareceram, ele os excomungou formalmente e ordenou que deixassem a diocese. Mas agora o sol está começando a baixar. O dia de festa está quase no fim, mas há um evento principal. A atração principal. O pelourinho foi divertido. O julgamento do porco foi fascinante. Mas o que a multidão realmente quer é o que está acontecendo agora, na grande forca permanente no topo da colina, fora dos muros da cidade. Uma execução. A multidão se move como uma onda. Não é sombrio, é barulhento, é festivo. É o equivalente medieval de um show de fogos de artifício ou a final de um grande jogo. As pessoas estão comprando cerveja de vendedores ambulantes. As crianças estão sentadas nos ombros dos pais para ter uma visão melhor. Você corre, suas pulanes fazendo você tropeçar, para conseguir um lugar na primeira fila. Um homem está sendo levado em uma carroça. Ele não é um tecelão que teve um julgamento por provação. Ele é um traidor conhecido, ou talvez um assassino brutal. Ele já foi considerado culpado há semanas, provavelmente por tortura, mas você não pensa nisso. Hoje é apenas o espetáculo. O carrasco, um homem enorme usando um capuz preto, espera no cadafalso. Ele é um pária social. Ninguém tocaria nele, sua esposa ou seus filhos, mas ele é um profissional essencial. O condenado é permitido a fazer um discurso. Ele está tremendo. Ele confessa seus pecados. Ele implora para que a multidão reze por sua alma. O padre lhe dá a extrema unção. Você assiste, fascinado. Você não está triste. Você não sente empatia. Você sente justiça. Este homem quebrou as regras da sociedade. Agora a sociedade o está quebrando publicamente, para que ninguém mais tenha a mesma ideia. O carrasco coloca o laço no pescoço do homem. Não é um enforcamento de queda longa, como no futuro, projetado para quebrar o pescoço instantaneamente. Isso é visto como muito rápido, muito misericordioso. Este é um enforcamento de queda curta. A carroça é puxada. O homem cai, talvez 30 centímetros. O laço aperta, mas não quebra nada. Começa a estrangulá-lo. A multidão fica mortalmente silenciosa. O homem começa a se debater. Suas pernas chutam no que é conhecido como o baile da forca. Seus olhos se arregalam. Seu rosto fica roxo. Você assiste a cada segundo. Demora 5, talvez 10 minutos agonizantes. Você não desvia o olhar. Ninguém desvia. Este é o ponto. Finalmente, o corpo fica mole. A multidão explode. Não em aplausos, exatamente, mas em um rugido coletivo. É um rugido de alívio, de medo e de satisfação sombria. O mal foi purgado. O espetáculo acabou. As pessoas começam a se dispersar, conversando animadamente, terminando suas cervejas. Você viu um padeiro humilhado, um porco condenado e um assassino encontrar seu criador. Foi. Você pensa consigo mesmo enquanto o sol se põe, um dia de entretenimento muito bom. Você se afasta da colina da forca, o cheiro de cerveja derramada e a imagem do baile da forca, ainda frescos em sua mente. A multidão, antes unida em seu fascínio macabro, agora se desfaz rapidamente. O dia de festa acabou. O sol está se pondo, um borrão vermelho sangue no horizonte, mal visível através da fumaça de madeira e da névoa que paira sobre a cidade. O toque de recolher, o sino das completas
Está soando, ordenando que todos voltem para suas casas, apaguem os fogos para evitar incêndios e tranquem suas portas. Você começa a longa caminhada de volta para casa e, de repente, as ruas que eram barulhentas e festivas agora parecem vazias e cheias de sombras. E você, como todo mundo em sua época, tem um medo muito real e profundo do escuro. Não é o medo moderno de um assaltante, é o medo do sobrenatural. Você acredita, com uma certeza absoluta que seu cérebro do século XXI não pode compreender, que o escuro não está vazio. Ele está cheio. Quando o sol se põe, o mundo não pertence mais aos homens e a Deus. Ele pertence aos outros. Goblins, duendes, espíritos malévolos, fadas, que não são pequenas criaturas de asas brilhantes, mas seres maliciosos e poderosos. E, claro, demônios. Você ouve um barulho em um beco escuro, um som de algo sendo arrastado. Provavelmente é apenas um cachorro vira-lata brigando por um osso, ou um porco comendo lixo. Mas seu coração dispara. Você aperta o passo. Você instintivamente enfia a mão por baixo de sua coat hard verde e toca o amuleto que você usa em um cordão de couro. Não é uma cruz de prata. Você não pode pagar por isso. É um dente de lobo que você comprou de um caçador que supostamente lhe dá coragem e protege contra o olho mau. Um gato preto passa correndo na sua frente, um borrão na escuridão. Você para abruptamente, quase tropeçando em suas ridículas pulanes. Você prende a respiração. Um gato preto é apenas um caçador de ratos. Ou é o familiar de uma bruxa? É um demônio em uma forma animal enviado para cruzar seu caminho e amaldiçoá-lo? Você não arrisca. Você faz o sinal da cruz rapidamente, 3 vezes, e cospe com força na lama à sua esquerda. O cuspe, vindo do seu corpo, carrega uma parte do seu espírito e é considerado uma poderosa defesa contra a magia menor. Você finalmente chega à sua porta, ofegante, e entra rapidamente no casebre de um cômodo. A fumaça do fogo central é reconfortante. É um cheiro humano. É um cheiro seguro. Mas a atmosfera dentro de casa está estranha. Está quieta. Seus irmãos mais novos não estão brigando. Seu pai e sua mãe estão sentados no banco e há outro homem com eles. Um estranho. Ele está bem vestido, não com as cores berrantes da moda jovem como as suas, mas com uma túnica longa e escura de lã de boa qualidade. Ele é um mestre de guilda, talvez um tecelão ou um comerciante de lã. E ele está olhando para sua irmã. Sua irmã, Elizabeth, está sentada perto do fogo, alheia. Ela está brincando com uma boneca rudimentar feita de palha de milho. Ela tem 12 anos de idade. Você se senta silenciosamente em seu colchão de palha, percebendo que está testemunhando algo crucial. Isso não é uma visita social, é um negócio. O homem está falando em voz baixa com seu pai. Você ouve palavras como dote, contrato e 20 acres. Seu pai está balançando a cabeça, os lábios franzidos. Ele não está perguntando sobre o caráter do futuro noivo. Ele está negociando. O homem, o mestre tecelão, tem um filho. O filho tem 14 anos. Você olha para Elizabeth. Ela é uma criança. Ela ainda perde os dentes. Mas em sua sociedade, ela é uma mulher. A igreja, em sua sabedoria, decretou que a idade canônica para o casamento, a idade em que uma menina pode consentir legalmente e consumar a união, é de 12 anos. Para um menino, é 14. Ela está, literalmente, na idade. Seu cérebro moderno quer gritar sobre infância, amor e escolha. Mas esses conceitos não existem para você da maneira que você pensa. Você sabe o que é o amor cortês. Você ouve os menestréis cantando sobre cavaleiros que amam damas inatingíveis. Isso é uma fantasia, é um jogo. O casamento é sobre sobrevivência. Você olha ao redor do seu casebre de um cômodo. Você se lembra da sua mão infectada, do julgamento de Walter, da execução. Você sabe, em seus ossos, que a vida é curta, brutal e incrivelmente frágil. Sua mãe deu à luz 8 vezes. 4 de vocês estão vivos.
Os outros 4 estão no pequeno cemitério atrás da igreja, vítimas de febres do fluxo e disenteria, ou de simplesmente desperdiçarem no primeiro inverno. Você não tem tempo para esperar o amor. Você não tem o luxo da adolescência. Você precisa de alianças. Você precisa de herdeiros. O mestre tecelão precisa de uma conexão com a guilda dos tanoeiros. Seu pai precisa de um dote para ajudar a pagar o seu próprio eventual estabelecimento como jornaleiro. Elizabeth é a moeda. Seu pai e o mestre tecelão chegam a um acordo. Seu pai receberá uma pequena quantia em dinheiro e Elizabeth receberá um dote de 2 vacas e um conjunto de panelas de bronze. O mestre tecelão acena. O contrato será redigido pelo padre amanhã. Eles serão esposados, formalmente prometidos na próxima semana. O casamento em si, a missa e a festa, acontecerá dentro de um mês. E então, sua irmã de 12 anos irá morar na casa do mestre tecelão. Compartilhará uma cama com seu filho de 14 anos, que ela talvez nunca tenha visto. E será esperado que ela administre uma casa e comece a produzir filhos antes que a próxima praga chegue e mate todo mundo. Ninguém pergunta a Elizabeth. Isso seria tão absurdo quanto perguntar a uma das vacas do dote o que ela acha do acordo. O mestre tecelão se levanta para sair. Seu pai também se levanta. Eles não apertam as mãos. Isso não é vinculativo o suficiente. Em vez disso, ambos cospem solenemente em suas próprias palmas. Então, eles apertam as mãos, misturando seu cuspe e sujeira em um selo visceral e sagrado. O acordo está feito. Enquanto o homem sai, sua mãe suspira, mas não é de tristeza, é de alívio. Sua filha está segura. Seu futuro está garantido. Ela se vira para o caldeirão de pottage que está cozinhando sobre o fogo para o jantar. Ela pega a grande colher de pau e começa a mexer. Ela mexe no sentido horário, Daisial, no sentido do sol. Ela nunca, jamais mexeria no sentido anti-horário. Isso seria Widdershins, isso seria azar. Isso convidaria o diabo para a sopa. Isso azedaria o caldo. Você pensa em seu irmão mais novo, Thomas, o que morreu no inverno passado. Ele era um bebê saudável e feliz por 3 meses. E então, da noite para o dia, ele começou a gritar. Um grito agudo e fino, dia e noite. Ele parou de mamar. Ele definhou, ficando pálido e magro, e morreu em 1 semana. Sua mãe nunca disse que ele ficou doente. Ela sussurra, até hoje, que as fadas o levaram, que elas vieram pela janela destrancada, roubaram seu lindo bebê humano e deixaram um changeling em seu lugar. Um bebê fada doente e malicioso enviado para sugar a energia da família. Depois que Thomas morreu, sua mãe pregou um par de tesouras de ferro abertas sobre a porta. Elas ainda estão lá, enferrujadas pela fumaça. Ferro frio. Todo mundo sabe que as fadas não suportam ferro. Esta é a teia de medo e superstição em que você vive. Você não espirra sem que alguém grite, Deus te abençoe, porque você sabe que um espirro é sua alma tentando escapar do corpo e o diabo pode pular para dentro. Você nunca joga restos de sal no fogo, porque o sal é precioso e isso traria pobreza. Você vê o mundo não como ciência e química, mas como uma batalha constante entre forças que você não pode ver. Casar sua irmã rapidamente não é apenas prático. É uma defesa contra o caos, uma forma de afirmar a ordem em um mundo aterrorizante, mágico e sempre faminto. Você come sua porção de pottage noturno, o mesmo mingau de sempre. O acordo para o casamento de sua irmã de 12 anos paira no ar enfumaçado, tão pesado quanto o cheiro do penico no canto. O dia foi longo. Você viu a justiça de Deus em uma mão apodrecida. Você viu a justiça do rei estrangulando um homem no topo de uma colina. Você riu de um padeiro humilhado e viu um porco condenado à morte. E agora, o sino final do dia está tocando. O sino das completas. É o toque de recolher. A palavra, você sabe, vem do francês couvre-feu, cobrir o fogo. Esta é a ordem mais séria do dia. Não é um pedido,
É uma lei. Seu pai se levanta do banco, os joelhos estalando. Ele vai até a lareira central, que arde alegremente. Ele não a apaga. Se o fogo morrer, será um pesadelo reacendê-lo na manhã úmida. Em vez disso, ele cuidadosamente cobre as brasas. Ele usa uma pá de madeira para empilhar as cinzas grossas da borda sobre o leito de carvão brilhante. Ele as sufoca, camada por camada, até que a sala, que estava alegremente iluminada por um brilho laranja, mergulhe em uma escuridão quase total. A única luz que resta é a mais fraca das lâmpadas. Uma mecha de junco seco flutuando em um pires de barro cheio de gordura animal derretida. É a sua vela noturna. Ela solta uma luz amarela e trêmula, mal maior que a de um isqueiro, e cheira fracamente a carne cozida. É hora da sua rotina de dormir. Você não escova os dentes. Você não tem escova, não tem pasta. Talvez você mastigue um galho de hortelã para tirar o gosto do alho poró do mingau, ou esfregue os dentes com um pano áspero e um pouco de sal, se você for vaidoso. Você não toma banho. Você não veste pijamas. Você simplesmente se despe da sua roupa de festa se você estava usando uma como sua coat hard verde. Você a dobra cuidadosamente e a guarda no baú de madeira. Ela tem que durar sua vida inteira. Você fica apenas com sua roupa de baixo de linho, ou talvez sua túnica de trabalho mais velha. Você faz uma última visita ao penico no canto, prendendo a respiração contra o cheiro de amônia que queima seus olhos. Então, sua mãe executa o ato final do dia. Ela caminha até o pires de gordura. Ela lambe os dedos e, com um psst rápido e suave, ela belisca a mecha. E a escuridão cai. Não é a escuridão que você conhece. Não é a escuridão de uma cidade moderna com o disjuntor desligado. Não há poluição luminosa. Não há postes de luz lá fora. Não há o brilho azul fraco do decodificador da TV ou o brilho vermelho do seu carregador de celular. Esta é uma escuridão absoluta, opressiva. É uma escuridão de caverna, tão espessa que parece ter peso. Você se deita em seu colchão de palha. O som da sua família se ajeitando é ensurdecedor no silêncio. O farfalhar da palha, a tosse seca e enfumaçada do seu pai, o resmungo do seu irmão mais novo. E então, os outros sons começam. Primeiro, a coceira. Você está deitado e agora você as sente. As pulgas e os percevejos que vivem na palha acordam. Eles sentem o calor do seu corpo. Você começa a se coçar. Você se coça nos tornozelos, atrás dos joelhos, no couro cabeludo. Não é um incômodo, é uma tortura lenta. Você se vira tentando encontrar uma posição onde a lã áspera do seu cobertor não irrite as picadas. Então, os sons dentro da casa. O screech, screech, screech vindo do teto de palha. Ratos. Eles estão acordados, correndo pelos caibros, procurando por grãos derramados. Você ouve o roer deles, um som pequeno e persistente. Você ouve o clique, clique, clique de um rato maior no chão de terra batida, perto do saco de aveia. Então, os sons fora da casa. A cidade não morre, ela apenas muda. Você ouve o grito distante de um homem, bêbado, tropeçando para fora de uma taverna que fechou ilegalmente. Você ouve um cachorro latindo, um som agudo e faminto. E então, você ouve tud, tud, tud. É um som rítmico, pesado. É o som de um bastão de madeira batendo na lama seca. E então, uma voz grita no ar frio da noite, ecoando pelas paredes estreitas. 10 horas e tudo está bem. É o velho Stephen, o vigia noturno. Ele é pago pela guilda dos comerciantes para patrulhar as ruas principais. Seu trabalho é procurar duas coisas: fogo e ladrões. O grito dele deveria ser reconfortante. Tudo está bem. Mas você sabe que é uma mentira. Não está tudo bem. É por isso que ele está lá. Você se vira, o ombro doendo do trabalho na tanoaria. Você olha para o buraco quadrado da janela. Se a lua estiver cheia, talvez você veja um retângulo cinza claro. Mas esta noite está nublado. É apenas um quadrado de escuridão ligeiramente menos perfeita. Você pensa no fogo.
É o medo que une todos na cidade. Todos vocês vivem em caixas de gravetos secos amontoados. Uma única brasa do fogo mal coberto de um vizinho, um bêbado que derruba uma vela e tudo pode acabar. Você já viu isso? Uma casa pega fogo, e então a próxima, e a próxima. O couvre-feu não é para a sua segurança, é para a sobrevivência da cidade. Você cheira o ar. Você sente o cheiro da fumaça fria da sua própria lareira, o cheiro azedo dos corpos não lavados da sua família. Você não sente cheiro de fogo novo, você relaxa um pouco, mas há o outro medo. Você lembra das histórias que o padre conta. A noite é a hora do diabo. Você se deita de costas por um momento e então se lembra do que sua avó disse. Dormir de costas é um convite. É quando o íncubus ou a súcubus vem. Um demônio que se senta em seu peito, sufocando-o, roubando sua respiração. Você sente um peso no estômago, o mingau pesado, e entra em pânico por um segundo. É o jantar ou é um demônio? Você não arrisca. Você se vira de lado rapidamente, fazendo o sinal da cruz sob o cobertor de lã. Você ouve o vento assobiando, e no vento você quase pensa ter ouvido o som de cães latindo e uma trompa de caça. A caçada selvagem. Você fecha os olhos com força. Você sabe que não deve olhar. Se você olhar pela janela durante a caçada selvagem, dizem, sua alma será arrancada do seu corpo e forçada a se juntar a eles, cavalgando o céu para sempre. A escuridão é total. Você sente sua cicatriz na mão direita, aquela da lanceta do barbeiro, latejar com o frio. Você pensa no seu mestre tanoeiro, que provavelmente está dormindo em uma cama de verdade, com cortinas. Você pensa em sua irmã de 12 anos, dormindo seu último mês de infância. Você pensa no rosto roxo do homem enforcado, se contorcendo no ar. A vida é assustadora. A justiça é estranha. O trabalho é doloroso. Mas a noite é o pior. É quando tudo o que é mantido à distância pela luz do sol e pelo barulho do trabalho se aproxima. Você se encolhe, puxando o cobertor áspero sobre a cabeça, bloqueando o som dos ratos, o grito do vigia e os fantasmas no vento. Você não está tentando ter uma boa noite de sono. Você está apenas tentando sobreviver até que o primeiro sino da igreja, às 5 da manhã, o resgate da escuridão e lhe diga que você pode, mais uma vez, voltar para o chiqueiro urbano. E, eventualmente, de puro cansaço físico e mental, você para de se coçar. Seu corpo desliga. Você cai em um sono pesado, um sono que não é descanso, mas apenas um breve esquecimento. Mas você não está naquele colchão de palha. Você não está naquele casebre de um cômodo, coçando as picadas de pulga e ouvindo os ratos no teto. Você está no seu próprio quarto. Você está seguro. Respire fundo e sinta o ar que você está respirando. Não é pesado com fumaça de turfa ou o cheiro de amônia. O ar está limpo e o silêncio ao seu redor não é a escuridão opressiva e cheia de demônios da noite medieval. É um silêncio calmo, moderno e seguro. Os únicos sons são os sons distantes do mundo adormecendo. O zumbido suave de um aparelho eletrônico, o suspiro de um aquecedor ou ventilador, o som distante e abafado de um carro passando a quilômetros de distância. Sinta o peso do seu cobertor. Ele não é de lã áspera e oleosa, é macio. O colchão abaixo de você não está cheio de palha úmida e insetos. Ele sustenta seu corpo, permitindo que seus músculos relaxem. Você não tem medo de incêndios. Você não tem medo do vigia noturno. E não há demônios esperando que você durma de costas. Você pode deixar ir. Você pode liberar a tensão daquele mundo. Aquele mundo de trabalho duro, de sapatos pontudos, de justiça estranha e noites aterrorizantes. Está a séculos de distância. Tudo o que você precisa fazer agora é flutuar. Você está seguro, você está confortável. E é hora de deixar a jornada desta noite para trás e se entregar ao sono profundo e reparador que o seu corpo merece. Você pode fechar os olhos.
O único som que importa é o da sua própria respiração calma, subindo e descendo, levando você para longe.